O ar de dezembro no Brasil tem um peso diferente. Não é o frio cortante que se vê nos filmes, com neve caindo suavemente sobre telhados pontudos. É um calor denso, uma umidade que gruda na pele e faz o cabelo da gente frisar nas pontas. É o som das cigarras, uma sinfonia estridente e incessante que começa com o sol e só se cala na madrugada. É o cheiro de manga madura caindo no quintal, misturado com o aroma da terra molhada depois daquela chuva rápida de fim de tarde que só serve para abafar ainda mais o ambiente. Para mim, esse era o cheiro do Natal se aproximando. E naquele ano, o cheiro vinha da casa da minha avó, vó Laura. A casa dela era um portal para outro tempo. As paredes, pintadas num tom de amarelo tão desbotado que já parecia branco, guardavam um eco de décadas de risadas, choros e conversas. O chão de tacos de madeira escura rangia sob os pés, cada rangido uma nota familiar na canção da casa. Havia sempre um cheiro de café passado na hora e bolo de fubá esfriando no balcão da cozinha, um perfume que abraçava a gente logo na porta de entrada. Eu tinha 22 anos, mas ao cruzar aquela porta, eu voltava a ter 8. Naquele início de dezembro, a missão era a de sempre, resgatar o Natal do armário alto do corredor. Vó Laura não conseguia mais subir na escada. Seus joelhos, como ela mesma dizia, tinham mais histórias de dor do que de alegria para contar. Então, a tarefa era minha. Cuidado, Clara, minha filha. Essa escada de madeira é mais velha que eu e você juntas, ela disse da porta do corredor, a voz dela um veludo macio, mas com um fio de preocupação. Suas mãos, enrugadas e manchadas pelo tempo, seguravam um pano de prato como se fosse um amuleto. Pode deixar, vó. Eu sou praticamente uma alpinista profissional, eu brinquei, sentindo a escada balançar um pouco sob meus pés. O cheiro de cedro e naftalina do armário me atingiu em cheio, um aroma que era sinônimo de festa, de pisca-pisca e de espera ansiosa. O armário era um tesouro de memórias empoeiradas. As caixas de papelão, amarradas com barbantes frágeis, tinham etiquetas escritas com a caligrafia caprichada do meu avô, vô Arthur, que já não estava mais entre nós há quase 15 anos. Bolas vermelhas e douradas, anjos de pano, cuidado, frágil, presépio completo, falta um pastor. Eu sorria ao ler a última. Aquele pastor estava faltando desde que eu me entendia por gente. Enquanto eu passava as caixas para minha avó, que as recebia com o cuidado de quem segura um recém-nascido, minha mão tocou algo diferente no fundo do armário. Não era uma caixa de papelão. Era uma caixa de madeira escura, pesada, sem nenhuma etiqueta. A madeira era lisa, fria ao toque, e tinha um trinco de metal enferrujado. Vó, o que é isso aqui? Perguntei, tentando puxar a caixa para a beirada da prateleira. Era mais pesada do que parecia. O silêncio que se seguiu foi estranho. Durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para o som das cigarras lá fora parecer ensurdecedor. Quando olhei para baixo, o rosto da vó Laura tinha mudado. Aquele brilho suave em seus olhos tinha se apagado, substituído por uma sombra que eu conhecia bem, mas raramente via. Era a sombra da saudade. Deixa isso aí, minha neta. Não faz parte do Natal, ela disse, a voz um pouco mais baixa, quase um sussurro. Mas a curiosidade já tinha me fisgado. Ah, vó, qual é? O que tem aqui dentro? Um tesouro de pirata. Eu consegui puxar a caixa e desci os degraus com ela nos braços. O cheiro que emanava dela era diferente do resto do armário. Não era de naftalina. Era um cheiro de tempo, de papel antigo e de algo floral, como se flores secas estivessem guardadas ali há muito, muito tempo. Coloquei a caixa no chão do corredor, e o baque surdo da madeira no assoalho ecoou pela casa. Ajoelhei-me em frente a ela. O trinco cedeu com um estalo seco. Minha avó permaneceu parada na porta do corredor, seus braços cruzados sobre o peito, uma estátua de apreensão. Ao abrir a tampa, o cheiro floral ficou mais forte. Jasmim, talvez. Dentro, a caixa era forrada com um veludo azul marinho, desbotado e puído nas bordas. Havia algumas cartas amarradas com uma fita de cetim, um par de sapatinhos de bebê feitos de lã branca, e, por baixo de tudo, embrulhado num pedaço de seda amarelada, um porta-retrato de prata. Era pesado.
A prata estava escurecida pela oxidação, mas ainda tinha um brilho nobre. Eu o virei. E então, eu vi a foto. Era uma foto de Natal. A árvore ao fundo era daquela mesma sala, eu a reconheci pelas paredes amarelas e pela janela que dava para o quintal. Estava enfeitada com bolas coloridas e luzes grandes, do tipo que esquentavam e deixavam um cheiro de plástico queimado no ar. Na foto, estavam minha avó e meu avô, muito mais jovens. Vô Arthur tinha um sorriso largo, os olhos brilhando de um jeito que eu só conhecia por outras fotografias. Ele usava um daqueles gorros de Papai Noel, meio torto na cabeça. Vó Laura estava ao lado dele, a cabeça encostada em seu ombro, com um sorriso sereno, o tipo de sorriso que dizia que ela estava exatamente onde queria estar no universo. E entre eles, um pouco mais à frente, estavam meu pai, Ricardo, e minha tia, Helena. Eles deviam ter a minha idade na época, pouco mais de 20 anos. Meu pai tinha o cabelo mais comprido, e um bigode que eu nunca o tinha visto usar. Ele segurava um violão. Tia Helena tinha os cabelos cacheados e selvagens, e usava um vestido florido. Os dois estavam rindo. Não um riso contido, educado. Era uma gargalhada aberta, daquelas que vêm da alma, que fazem a barriga doer e os olhos lacrimejarem. Era uma imagem de felicidade tão pura, tão cristalina, que doía olhar. Somos nós, a voz da minha avó veio de trás de mim, trêmula. No último Natal. O último com seu avô. Eu passei o dedo sobre o vidro do porta-retrato, sentindo o frio da superfície. Eu nunca tinha visto aquela foto. Em todas as paredes da casa, em todos os álbuns que vó Laura me mostrava com tanto carinho, essa imagem não existia. Era como se aquele momento, aquela explosão de alegria, tivesse sido apagado da história da família. Por que eu nunca vi essa foto, vó? Ela é linda. Ela se aproximou lentamente, seus passos arrastados no chão de madeira. Ajoelhou-se ao meu lado, o cheiro de canela e cravo que vinha de suas roupas me envolvendo. Seus dedos tocaram a moldura de prata com uma reverência hesitante. Porque depois da alegria, veio a dor, Clara. E essa foto ficou no meio do caminho. Ela ficou manchada. Ninguém mais quis olhar para ela. Naquele momento, eu não entendi completamente. Como uma imagem tão cheia de vida poderia causar dor? Como uma gargalhada poderia se transformar em um fantasma? Eu não sabia, mas senti o peso daquelas palavras no ar denso do corredor. O som das cigarras lá fora pareceu, de repente, um lamento. Eu olhei de novo para os rostos sorridentes do meu pai e da minha tia, e pela primeira vez, vi a fissura invisível que os separava no presente. Entendi que aquela caixa de madeira não guardava apenas um tesouro. Guardava um segredo. Um segredo que, de alguma forma, eu senti que o Natal daquele ano estava determinado a desvendar. Nos dias que se seguiram, a casa da vó Laura começou a se transformar. O cheiro de cedro e naftalina foi gradualmente substituído pelo aroma de pinho fresco do galho que compramos para enfeitar a porta e pelo cheiro doce e picante das rabanadas que minha avó insistia em fazer como teste, só para ver se a receita ainda está boa. A árvore de Natal, uma velhinha de guerra com mais remendos de fita adesiva do que galhos verdes, foi montada no seu lugar de sempre, no canto da sala. O som ambiente agora era uma mistura das cigarras com as canções natalinas que tocavam baixinho num rádio antigo na cozinha. Mas a foto tinha se tornado uma presença silenciosa. Vó Laura guardou de volta na caixa de madeira, que por sua vez foi colocada não no armário alto, mas dentro do guarda-roupa do seu quarto, um lugar ainda mais íntimo e inacessível. Mesmo escondida, eu a sentia pulsar. Era como saber que havia uma carta importante esperando para ser lida, uma conversa que precisava acontecer. Eu tentei tocar no assunto com meu pai. Ele veio visitar a vó Laura numa tarde de sábado, trazendo pães frescos da padaria. O cheiro de pão quente se misturou com o de café, criando a atmosfera perfeita para uma conversa tranquila. Estávamos na cozinha, o sol da tarde entrando pela janela e desenhando quadrados luminosos no chão de ladrilho hidráulico. Pai, comecei, tentando soar casual. Outro dia, eu estava ajudando a avó a pegar as coisas de Natal e achei uma foto antiga. Uma de vocês, com o vô Arthur, na frente da árvore.
A reação foi imediata e sutil. Meu pai, que estava passando manteiga numa fatia de pão, parou. A faca ficou suspensa no ar por um instante. Seus ombros, sempre um pouco tensos pela carga do trabalho e da vida, pareceram enrijecer ainda mais. Ele não olhou para mim. Manteve os olhos fixos no pão. Ah, é, ele disse, a voz controlada, neutra. Era o tom que ele usava quando não queria falar sobre alguma coisa. O tom de assunto encerrado. Vocês pareciam tão felizes. Você estava com um violão. E um bigode. Tentei dar um tom mais leve, uma isca para que ele relaxasse. Ele soltou um riso curto, sem humor credo. Aquele bigode era ridículo. Coisa de moleque. Ele voltou a passar a manteiga no pão, com uma força desnecessária, quase rasgando a fatia. Sua avó guarda muita tralha, filha. Coisas que já deviam ter sido jogadas fora há muito tempo. Tralha. Ele chamou aquela explosão de felicidade de tralha. A palavra caiu como uma pedra no meio da cozinha. O som do rádio com Simone cantando "Então é Natal" pareceu de repente uma ironia. Não é tralha, pai. É uma lembrança. A última de vocês com ele. Ele finalmente olhou para mim. Seus olhos, que eram os mesmos olhos gentis que eu conhecia desde sempre, tinham uma barreira. Uma parede fria que ele erguia sempre que o passado se aproximava demais. Clara, algumas lembranças não fazem bem. Elas são como âncoras. Puxam a gente para baixo, profundo. É melhor cortar a corda e seguir em frente. Sua tia Helena, por exemplo, nunca entendeu isso. Gosta de viver abraçada com os fantasmas. E aí estava. A menção à minha tia. A ferida que nunca fechava. Meu pai e minha tia se amavam, eu sabia disso. Era um amor profundo, tecido nas memórias de infância, nas brincadeiras no quintal daquela mesma casa. Mas era um amor coberto por uma camada espessa de ressentimento e palavras não ditas. Eles conviviam nos almoços de domingo e nas festas de fim de ano, mas era uma convivência superficial. A conversa nunca ia além do tempo, do trabalho, de banalidades. Qualquer faísca de um assunto mais profundo era imediatamente apagada com um silêncio constrangedor. E agora eu entendia. A foto era o epicentro do terremoto que os tinha separado. A chegada da tia Helena, no dia seguinte, confirmou minhas suspeitas. Ela veio ajudar a avó Laura a fazer os doces de Natal, fios de ovos, nozes caramelizadas, o pudim de leite que só minha avó sabia fazer. A cozinha ficou impregnada de um cheiro doce de açúcar queimando, de baunilha e de raspas de limão. Tia Helena era o oposto do meu pai. Onde ele era contido e pragmático, ela era uma tempestade de emoções. Risonha, falante, mas com uma melancolia que às vezes transbordava nos olhos. Enquanto mexia a calda de açúcar na panela, com o fogo baixo fazendo a mistura borbulhar lentamente, eu decidi arriscar. Tia, você se lembra de um Natal, há muito tempo, em que o papai tinha um bigode e tocava violão na sala? Ela parou de mexer a calda por um segundo, a colher de pau gotejando açúcar dourado. Um sorriso triste brotou em seus lábios. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Lembro. Como eu poderia esquecer? Foi o último. A voz dela era suave, carregada de uma nostalgia dolorosa. Seu avô estava tão vivo. Cheio de planos. Ele deu ao seu pai aquele violão de presente. Disse que a música do Ricardo ia encher a casa de alegria por muitos e muitos anos. Ela olhou para o nada, para um ponto na parede atrás de mim, como se estivesse assistindo a um filme que só ela podia ver. E ele me deu uma caixa de tintas. Importadas. Disse que minhas telas um dia iam colorir o mundo. Ela riu, um som frágil. Nenhum dos dois aconteceu, não é? A casa ficou em silêncio e minhas telas ficaram guardadas, pegando poeira. O cheiro de açúcar queimando ficou um pouco mais forte. A calda estava passando do ponto. A gente tirou uma foto naquele dia, eu disse, a voz baixa. Eu a encontrei. O rosto da tia Helena se contraiu. A melancolia em seus olhos se transformou em algo mais agudo, mais parecido com dor.
Ela voltou a mexer a cauda, dessa vez com mais força, o som da colher raspando no fundo da panela. Sua avó ainda guarda aquilo? Pensei que ela tivesse se livrado. Ricardo queria queimar. Você acredita nisso? Queimar. Como se pudesse apagar o que aconteceu. O que aconteceu, tia? O que aconteceu depois daquela foto? A cauda começou a escurecer rápido demais. O cheiro doce agora tinha um amargor de queimado. Helena, a cauda, vó Laura entrou na cozinha, alertada pelo cheiro. Tia Helena pareceu despertar de um transe. Ela desligou o fogo abruptamente e mergulhou o fundo da panela na pia cheia de água fria. O som do metal quente chiando e o vapor que subiu pareceram um suspiro de alívio. Mas a cauda estava arruinada. Amarga e escura demais. Droga, ela murmurou, mais para si mesma do que para nós. Eu sempre estrago tudo. Ela não estava falando da cauda. Eu sabia. Vó Laura também sabia. Minha avó se aproximou, colocou uma mão no ombro da minha tia e disse, com a sua sabedoria tranquila, não tem problema, minha filha. A gente começa de novo. Sempre dá para começar de novo. Mas enquanto eu olhava para as duas, a filha com os ombros caídos de frustração e a mãe oferecendo um consolo que parecia não ser suficiente, eu me perguntei se aquilo era verdade. Para algumas coisas, especialmente as que ficam guardadas numa caixa de madeira no escuro de um guarda-roupa, talvez não houvesse um novo começo. Talvez só houvesse a memória amarga do que se queimou e se perdeu. E a fumaça daquela lembrança continuava a impregnar o ar daquela casa, misturando-se ao cheiro doce do Natal que se aproximava. Os dias foram passando como as contas de um rosário, cada um com sua pequena oração, sua pequena tarefa. Montamos o presépio na estante da sala, e, como sempre, o pastor continuava faltando. Vó Laura dizia que ele tinha se perdido no caminho para Belém, mas que um dia encontraria a manjedoura. Penduramos os anjos de pano na árvore, cada um com um rostinho pintado à mão, alguns já desbotados pelo tempo, como velhos guardiões daquelas festas. O pisca-pisca, com sua luz amarelada e quente, criava uma dança de sombras nas paredes quando a noite caía, tornando a sala um lugar mágico e suspenso no tempo. Em meio a toda essa preparação, a tensão entre meu pai e minha tia era palpável. Era como uma nota dissonante numa canção de Natal. Eles se encontravam na casa da minha avó, trazidos pelo senso de dever e por um amor que, embora ferido, ainda existia. Mas as conversas eram campos minados. Numa tarde, estávamos todos na varanda, tentando aproveitar a brisa que soprava depois da chuva. Vó Laura balançava suavemente em sua cadeira de vime, que rangia num ritmo hipnótico. Meu pai lia o jornal, ou fingia ler, usando as folhas grandes como um escudo. Tia Helena folheava uma revista de decoração, mas seus olhos não pareciam registrar as imagens. Mãe, a senhora já pensou em trocar esse piso da varanda, disse meu pai, de repente, sem tirar os olhos do jornal. Esse caquinho vermelho já está todo quebrado, é perigoso alguém tropeçar. Tia Helena baixou a revista. Perigoso? Ricardo, a gente correu nesse piso a infância inteira e nunca aconteceu nada. Ele é a cara da casa. Trocar por quê? Para colocar um porcelanato sem graça, frio, igual a todos os outros. A voz dela tinha uma ponta de acusação. Não era sobre o piso. Nunca era sobre o que parecia ser. Para deixar a casa mais segura e mais funcional, Helena. Nem tudo precisa ser um museu. As coisas envelhecem, estragam. Precisam ser trocadas. Ele dobrou o jornal com força, o som do papel estalando no silêncio da varanda. Pois eu gosto do que é velho, ela retrucou, o queixo erguido. Gosto das coisas que têm história, que têm marcas. Não sou como você, que gosta de jogar tudo fora e fingir que o passado nunca existiu. O ar ficou pesado. O rangido da cadeira da vó Laura parou. Eu prendi a respiração. Era sempre assim. Começava com um piso, uma receita, um enfeite de Natal, e terminava no mesmo lugar, o abismo entre o pragmatismo dele e a nostalgia dela. Entre o desejo de esquecer e a necessidade de lembrar. Eu não finjo que o passado não existiu, Helena, meu pai disse, a voz baixa e controlada,
o que era sempre mais assustador do que quando ele gritava. Eu só não vejo sentido em ficar remoendo a dor. A vida anda pra frente. O problema, Ricardo, é que você chama de dor o que eu chamo de amor. O que eu chamo de saudade. Para você, é mais fácil apagar. Queimar. Destruir. A palavra queimar pairou no ar, carregada de significado. Ela estava falando da foto. E ele sabia. O rosto do meu pai ficou pálido. Ele se levantou, a cadeira de plástico arrastando no chão com um ruído áspero. Eu não vou ter essa conversa com você de novo. Não aqui. Não na frente da mamãe. Ele caminhou até a porta. Vim para ver como ela estava, já vi. Tenho coisas para resolver. E ele foi embora. Deixou para trás um silêncio denso, cheio de palavras não ditas e acusações veladas. Tia Helena ficou olhando para o caminho por onde ele tinha saído, os olhos brilhando de lágrimas que ela se recusava a derramar. Vó Laura, que tinha permanecido em silêncio durante todo o confronto, soltou um suspiro longo e cansado. Um suspiro que parecia carregar o peso de 15 anos de discussões como aquela. Eles eram tão unidos, Clara, ela disse, a voz embargada, falando mais para si mesma do que para mim. Como dois galhos da mesma árvore. Onde um ia, o outro ia atrás. Dividiam tudo. Segredos, sonhos, até que o machado do luto veio e os partiu ao meio. Naquela noite, eu não consegui dormir. O calor do meu quarto parecia sufocante. O som do ventilador de teto girando era um zumbido monótono que não conseguia abafar o eco da briga na minha cabeça. Levantei-me e fui até a cozinha beber um copo d'água. A casa estava escura, exceto pela luz do pisca-pisca na sala, que pintava o ambiente com cores mágicas e intermitentes. Ao passar pelo corredor, vi uma fresta de luz saindo debaixo da porta do quarto da minha avó. Aproximei-me em silêncio, meus pés descalços não fazendo barulho no assoalho. A porta estava entreaberta. Espiei. Vó Laura estava sentada na beira da cama. Vestia sua camisola de algodão branco, os cabelos prateados soltos sobre os ombros. Em seu colo, estava a caixa de madeira. A tampa estava aberta. E em suas mãos, ela segurava a foto. A única luz no quarto vinha de um pequeno abajur ao lado da cama, e seu brilho suave iluminava o rosto dela. E pela primeira vez, eu vi minha avó chorar. Não era um choro ruidoso. Eram lágrimas silenciosas, que escorriam por suas bochechas enrugadas e pingavam na moldura de prata. Ela acariciava o vidro sobre o rosto do meu avô com uma delicadeza infinita, como se pudesse, através do toque, sentir o calor da pele dele mais uma vez. Seus lábios se moviam, formando palavras que eu não conseguia ouvir. Parecia uma prece, uma conversa íntima com alguém que só ela podia ver. Fiquei ali, paralisada, sentindo-me uma intrusa naquele momento de dor tão profunda e privada. Era como se a fortaleza que era minha avó, a mulher que sempre tinha uma palavra de conforto, uma solução para tudo, estivesse desmoronando em silêncio naquele quarto escuro. Eu recuei devagar, sem fazer barulho, e voltei para o meu quarto. Deitei na cama, mas a imagem dela não saía da minha cabeça. A foto não era apenas sobre a briga do meu pai e da minha tia. Era sobre ela. Sobre a solidão dela. Sobre a saudade que ela guardava em segredo naquela caixa de madeira, enquanto se mantinha forte para o resto de nós. Eu entendi que a alegria daquela foto não estava esmanchada, como ela havia dito. A alegria era real. Tão real que a ausência dela se tornava insuportável. Era por isso que ninguém queria ver. Olhar para aquela felicidade era como olhar para o sol, iluminava, mas também cegava, e deixava uma marca dolorosa na retina da memória. E eu percebi que, para aquela família se curar, não bastava que meu pai e minha tia fizessem as pazes. Nós precisávamos, de alguma forma, aprender a olhar para o sol de novo, juntos, mesmo que doesse. E eu não tinha a menor ideia de como faríamos isso. O Natal estava a apenas uma semana de distância, e a paz na Terra parecia uma promessa muito, muito distante daquela casa. A semana que antecedeu o Natal foi um borrão de preparativos frenéticos, uma tentativa coletiva de preencher o silêncio com barulho, de mascarar a tensão com atividade. Vó Laura se enterrou na cozinha.
O cheiro de peru assando, de cravo e canela no doce de abóbora, de alho e cebola refogando, pairava no ar como uma névoa espessa e constante. Era como se ela tentasse cozinhar a tristeza para fora de casa, transformando em algo que pudesse ser compartilhado e digerido. Meu pai e minha tia mantinham uma trégua frágil. Eles se falavam o mínimo necessário, em monossílabos, sobre quem traria o que para a ceia. Vou levar o tender. Ok. Precisa de mais alguma coisa? Não. Era uma coreografia de distanciamento, executada com uma precisão dolorosa. Eles circulavam um ao outro como dois planetas que, um dia, fizeram parte do mesmo sistema solar, mas agora estavam presos em órbitas separadas e solitárias. Eu me tornei uma espécie de ponte entre eles, uma mensageira relutante. Pai, a tia Helena perguntou se você pode trazer mais gelo. Tia, o pai disse que comprou o panetone de frutas, não o de chocolate, tá? Eu senti o peso das palavras não ditas em cada recado, em cada pedido simples. Numa dessas tardes, enquanto ajudava vó Laura a polir os talheres de prata para a ceia, o mesmo conjunto que aparecia nas fotos de todos os natais da família, decidi que não podia mais ser apenas uma espectadora. O cheiro do produto de polir era forte, metálico, e minhas mãos estavam sujas de uma pasta cinzenta. Vó, comecei, minha voz um pouco hesitante. A gente precisa falar sobre a foto. Ela parou de polir um garfo e olhou para mim. Seus olhos pareciam cansados. Não há muito o que falar, Clara. É só papel e prata. O que está quebrado não está na foto, está dentro deles. Mas a foto é o começo de tudo, não é? O que aconteceu naquele dia? Naquele Natal? Por que eles brigaram? A tia disse que o pai queria queimar a foto. E ele me disse que ela gosta de viver abraçada com fantasmas. O que o vô Arthur tem a ver com isso? Vó Laura colocou o garfo e o pano de lado. Ela olhou para as próprias mãos, para as veias saltadas e as manchas da idade, como se estivesse lendo uma história nelas. Seu avô, ela começou, a voz baixa, quase um segredo. Arthur era um homem intenso. Ele amava com a mesma intensidade com que sonhava. Naquele Natal, ele estava mais feliz do que nunca. Tinha acabado de vender um pequeno terreno que herdou dos pais dele, um dinheiro que ele não esperava. E na cabeça dele, aquele dinheiro era a chave para a felicidade dos filhos. Ela fez uma pausa, respirando fundo, o cheiro de metal e química enchendo seus pulmões. Ele deu o violão para o seu pai, que sonhava em ser músico, e as tintas para sua tia, que vivia desenhando em cadernos. Mas não foi só isso. Ele dividiu o resto do dinheiro em duas partes iguais. Entregou um envelope para cada um, na frente da árvore, logo depois que tiramos aquela foto. A cena se formou na minha mente. A alegria, os presentes, a esperança. Ele disse, isso é para vocês começarem a vida. Para correrem atrás dos sonhos de vocês, sem medo. Ele achou que estava dando asas para eles, Clara. Mas acabou dando uma arma. Eu parei de polir. O silêncio na cozinha era profundo, quebrado apenas pelo zumbido distante da geladeira. Seu pai, Ricardo, sempre foi prático. Pés no chão. Ele queria usar o dinheiro para dar entrada num apartamento, para ter segurança, um futuro. Ele disse que música não enchia a barriga. Sua tia, Helena, Helena é feita da mesma matéria que seu avô. Feita de sonhos. Ela queria alugar um pequeno estúdio, comprar telas, viver da sua arte. Ela disse que uma vida sem paixão não era vida. E eles brigaram por causa disso, perguntei, incrédula. Brigaram. Feio, vó Laura confirmou, com um aceno triste. Na noite de Natal. Na frente de todos. Helena acusou Ricardo de ser um covarde, de ter medo de sonhar. Ricardo acusou Helena de ser uma criança irresponsável, que não pensava no futuro. Foram palavras duras, minha filha. Palavras que deixam cicatrizes. Seu avô tentou intervir, disse que o dinheiro era deles para fazerem o que quisessem, que o importante era que se apoiassem. Mas eles não ouviram. Estavam cegos pela raiva. Ela olhou pela janela, para o pé de manga no quintal, as folhas balançando com a brisa.
Eles nunca fizeram as pazes de verdade. Aquele Natal terminou com um silêncio pesado. E uma semana depois, seu avô teve um infarto. Foi fulminante. Ele se foi. O ar saiu dos meus pulmões. Agora tudo fazia sentido. A culpa. O ressentimento. A foto não era apenas a última lembrança da felicidade. Era a última lembrança antes da tragédia. Era o registro do exato momento em que tudo começou a ruir. Eles se culpam, eu sussurrei. Cada um culpa o outro pela briga que entristeceu o vô nos seus últimos dias. E cada um se culpa por dentro, achando que se tivessem agido diferente, exatamente, vó Laura completou, os olhos marejados. Ricardo acha que a briga, o estresse, contribuiu para o que aconteceu com o pai. Então, ele tentou apagar tudo. Vendeu o violão, nunca mais tocou. Focou no trabalho, na segurança que ele tanto queria. Helena acha que a decepção de ver os filhos brigando tirou a alegria do pai. Então, ela se agarrou ao sonho dele por ela. Mas a dor era tanta que ela nunca conseguiu pintar de verdade. As telas continuam em branco. Eles ficaram presos, Clara. Os dois. Presos naquele Natal de 15 anos atrás. A história era mais devastadora do que eu imaginava. Era um nó de amor, culpa e luto, tão apertado que parecia impossível de desatar. É por isso que seu pai quer jogar as coisas velhas fora, e sua tia quer guardar tudo, vó Laura continuou, a voz trêmula. É a briga deles, sendo travada de novo, com pisos, com fotos, com qualquer coisa que os lembre daquele dia. Eles nunca pararam de brigar. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas o som da nossa respiração e do zumbido da geladeira. Os talheres de prata, meio polidos, meio sujos, jaziam esquecidos sobre a mesa. Aquele brilho que estávamos tentando restaurar parecia uma metáfora para a própria família. Por baixo da camada escura de anos de mágoa, a beleza ainda estava lá. Mas era preciso muito esforço, e a química certa, para fazê-la brilhar de novo. E eu, de repente, tive uma ideia. Uma ideia terrível, arriscada, que poderia explodir tudo de vez ou, com muita sorte, ser o começo da cura. Eu olhei para minha avó, para a força e a dor em seus olhos, e soube que precisava tentar. O Natal era sobre milagres, afinal. E minha família precisava desesperadamente de um. Vó, eu disse, sentindo meu coração acelerar. Na noite de Natal, quando todo mundo estiver aqui, a gente vai mostrar a foto. O rosto dela se encheu de pânico. Clara, não. Você não entende. Vai ser uma catástrofe. Ou talvez, eu disse, segurando a mão enrugada dela, sentindo a pele fina e macia. Talvez seja a única forma de fazer com que eles finalmente parem de brigar com o passado e comecem a conversar um com o outro. Talvez seja a única forma de libertar o vô Arthur, e a senhora, e eles dois, dessa prisão. Ela me olhou, os olhos cheios de dúvida e um pingo de esperança. E no fundo, eu senti o mesmo. Era uma aposta. Tudo ou nada. E a ceia de Natal seria a nossa mesa de jogo. A véspera de Natal chegou com um céu de chumbo, prometendo uma tempestade. O ar estava elétrico, pesado, carregado não apenas de umidade, mas de uma expectativa quase insuportável. Dentro da casa da vó Laura, o clima não era diferente. O cheiro delicioso da ceia, que já estava quase toda pronta, se misturava a uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Os convidados começaram a chegar no início da noite. Meus tios, primos, a família toda. As vozes, as risadas, o som de crianças correndo pela casa, tudo isso criava uma camada de normalidade sobre a fissura que só eu, e talvez minha avó, sabíamos que estava prestes a se abrir. Meu pai chegou por último. Ele trazia uma travessa com o tender, enfeitado com cravos e fatias de abacaxi, exatamente como ele fazia todos os anos. Ele cumprimentou a todos, um sorriso educado no rosto, mas seus olhos evitaram os de Helena. Minha tia, por sua vez, estava perto da árvore, ajudando um primo pequeno a pendurar um último enfeite, e fingiu não notar a chegada do irmão. Vó Laura, com a coragem que eu pedi a ela,
tinha colocado a caixa de madeira sobre uma pequena mesinha de canto na sala, perto da poltrona onde meu avô costumava se sentar. A caixa estava fechada. Era um objeto discreto, que a maioria das pessoas nem notaria. Mas para mim, para o meu pai e para minha tia, ela era como uma bomba relógio. Eu vi os dois olharem para ela de relance, um olhar rápido, assustado, antes de desviarem a atenção para outra coisa. Eles sabiam. O jantar foi servido. A mesa estava linda, farta. A toalha de linho branco, os talheres de prata polidos, as travessas fumegantes. Falamos sobre o trabalho, sobre as férias das crianças, sobre o calor. Um balé de banalidades para evitar o elefante que estava sentado à mesa conosco. Depois do jantar, como era a tradição, nos reunimos na sala para a troca de presentes. As crianças estavam elétricas de ansiedade. O som de papel de presente sendo rasgado e os gritos de alegria preencheram o ambiente. Era um momento feliz, genuíno. E por um instante, eu hesitei. Talvez fosse melhor deixar as coisas como estavam. Deixar a ferida coberta, em vez de arriscar abri-la e descobrir que ela nunca cicatrizaria. Mas então eu olhei para minha avó. Ela estava sentada na sua cadeira de vime, um sorriso nos lábios enquanto observava os netos, mas seus olhos estavam distantes. E eu vi a solidão nela, a saudade de quem faltava naquela sala. E soube que precisava ir até o fim. Quando a troca de presentes terminou e restava apenas o lixo de papéis e fitas coloridas pelo chão, eu me levantei. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Gente, espera um pouco, eu disse, minha voz saindo um pouco mais alta do que eu pretendia. Todos se viraram para mim. Tem mais um presente. Na verdade, não é bem um presente. É uma lembrança. Uma que ficou guardada por muito tempo. Eu caminhei até a mesinha de canto e peguei a caixa de madeira. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Até as crianças pararam de brincar. Senti todos os olhares em mim. O olhar chocado do meu pai. O olhar apavorado da minha tia. O olhar encorajador da minha avó. Voltei para o centro da sala, segurando a caixa com as duas mãos. Eu encontrei isso no armário há algumas semanas, eu disse, a voz trêmula. E eu acho que já passou da hora da gente olhar para isso de novo. Juntos. Eu abri a caixa. Com as mãos suando, peguei o porta-retrato de prata. O metal frio parecia queimar minha pele. Eu o virei para eles. A foto. A imagem daquela felicidade perdida, daquelas gargalhadas congeladas no tempo, brilhou sob a luz amarelada do pisca-pisca. Por um longo momento, ninguém disse nada. O único som era o da chuva que começara a cair lá fora, tamborilando no telhado. Por que você fez isso, Clara? Meu pai disse, finalmente quebrando o silêncio. A voz dele era um fio de aço, baixa e cheia de uma raiva contida. Eu não pedi para você remexer no que está quieto. Quieto, Ricardo, tia Helena se levantou, a voz dela tremendo de emoção. Isso nunca esteve quieto. Isso está gritando dentro de mim há 15 anos. Você só não quer ouvir. O que você quer, Helena? Hein? Ele se virou para ela, o rosto transformado numa máscara de dor e fúria. Quer que a gente fique olhando para isso e se lamentando pelo resto da vida? Quer que a gente se afogue na culpa? Culpa? Pelo menos eu sinto alguma coisa. Você preferiu apagar tudo. Vendeu o violão que o papai te deu com tanto amor. Nunca mais tocou uma nota. Você enterrou o papai e enterrou uma parte de você junto com ele. E você? O que você fez com o seu presente? Hein? As tintas importadas, o sonho de ser uma grande artista? Estão mofando numa gaveta. Você fala de sonhos, mas se acovardou. Usa a saudade como desculpa para não viver, para não arriscar, para não fracassar. As palavras eram como pedras, atiradas com a força de anos de ressentimento. Os outros familiares na sala estavam paralisados, constrangidos, sem saber o que fazer. Alguns começaram a recolher as crianças, a sair de fininho. Mas eu, e vó Laura, permanecemos. Eu não me acovardei, ela gritou,
as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Eu não conseguia pintar sem ele aqui para ver. E eu não conseguia olhar para você, para sua praticidade, pro seu jeito de tratar as memórias dele como lixo, sem sentir raiva. Raiva porque você estava lá. Você discutiu com ele. Eu vi o rosto dele, Ricardo. Eu vi a decepção nos olhos do papai quando a gente brigou. E essa foi a última lembrança que eu dei para ele. Meu pai cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Ele passou as mãos pelo rosto, a fachada de controle finalmente se quebrando. Você acha que eu não vi? A voz dele saiu embargada, quebrada. Você acha que eu durmo uma noite inteira, há 15 anos, sem ver aquele rosto na minha frente? Eu queria dar segurança para ele. Mostrar que eu era um homem responsável. Mas tudo que eu mostrei foi um filho egoísta. E eu nunca vou me perdoar por isso. Eles estavam ali, no meio da sala enfeitada para o Natal, finalmente expondo suas feridas, sangrando na frente um do outro. A dor era imensa, mas pela primeira vez, era uma dor compartilhada. Foi quando vó Laura se levantou. Ela caminhou lentamente até eles, seus passos firmes no chão que rangia. Ela não pegou a foto. Em vez disso, ela pegou a mão de cada um. Parem, ela disse, a voz suave, mas com uma autoridade inquestionável. Vocês dois, parem. Vocês passaram 15 anos contando a história errada para si mesmos. Eles a olharam, os rostos molhados de lágrimas, confusos. Decepção? Não foi decepção que eu vi no rosto do seu pai naquela noite, Helena. Foi tristeza. Tristeza por ver dois filhos que ele amava tanto se machucando. E você, Ricardo, seu pai nunca duvidou do homem que você era. Ele tinha um orgulho imenso do seu senso de responsabilidade. Ela respirou fundo, olhando de um para o outro. Vocês esqueceram do que ele disse depois que a briga acabou e vocês dois foram, cada um para um canto, de cara amarrada. Ele se sentou ao meu lado, aqui mesmo nesta sala. Ele pegou minha mão e disse, Laura, eles são fogo e terra. Um sonha com as nuvens, o outro constrói a fundação. Eles não entendem ainda, mas eles não são opostos. Eles se completam. Eles só precisam aprender a olhar na mesma direção. As palavras da minha avó caíram sobre eles como um bálsamo. Seu pai não morreu de tristeza por causa de uma briga de irmãos, meus filhos. O coração dele estava cansado, era a hora dele. Mas o que o deixaria triste de verdade seria ver isso. Seria ver que vocês deixaram essa briga definir a vida de vocês. Que vocês deixaram a dor apagar todo o amor. A culpa que vocês carregam não é dele. É de vocês. E vocês a carregaram por tempo demais. Ela soltou as mãos deles e pegou o porta-retrato das minhas. Ela olhou para a foto, e pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Olhem, ela disse, erguendo a foto para eles. Não olhem para a briga que veio depois. Olhem para o que estava acontecendo aqui, neste exato momento. Olhem para essa alegria. Era isso que ele queria para vocês. Que vocês fossem felizes. Juntos ou separados, seguindo seus sonhos ou construindo sua segurança. Mas que fossem felizes. Isso, ela acariciou o vidro, isso não é uma maldição. É uma bênção. É a prova de que o amor que a gente tinha era real. E o amor real não morre. Ele só fica guardado, esperando a gente ter coragem de olhar para ele de novo. A tempestade lá fora parecia ter diminuído. A chuva agora era uma garoa fina e calma. Na sala, meu pai e minha tia se olhavam. Não mais com raiva, mas com uma compreensão exausta, com 15 anos de luto nos olhos. Lentamente, meu pai deu um passo em direção a ela. E então, ele a abraçou. Um abraço desajeitado, de quem não se toca de verdade há muito tempo. Mas era um começo. Tia Helena enterrou o rosto no ombro dele e chorou. Um choro convulsivo, de alívio, de perda, de perdão. E ele a abraçou mais forte, os próprios ombros tremendo. Vó Laura e eu nos afastamos, dando a ele seu espaço. Ela pegou minha mão e a apertou.
Obrigada, minha neta, ela sussurrou. Eu olhei para a árvore de Natal, para as luzes piscando, para a bagunça de papéis de presente no chão. E pela primeira vez, senti que o Natal tinha, de fato, chegado àquela casa. Não nos presentes, não na comida, mas naquele abraço frágil e redentor. A foto antiga, que ninguém queria ver, tinha finalmente cumprido sua missão. Não para nos lembrar da dor, mas para nos lembrar do amor que era forte o suficiente para sobreviver a ela.